Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta manhã de domingo, nós somos gratos a Deus pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos reunidos para a celebração do culto de adoração ao Senhor, que nós chamamos de o culto dominical. Que mais uma vez nós tenhamos, irmãos, e aproveitemo-nos desta oportunidade de mantermos viva a realidade da igreja como corpo vivo de Cristo, porque mesmo restritos a um contato físico por causa desta pandemia, nós continuamos juntos nas nossas mentes, nos nossos corações e também nas nossas intenções. E a nossa intenção maior agora é o culto a Deus, a adorá-lo na beleza de sua santidade. Que a graça então de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós nesta manhã. Gostaria de comunicar aos irmãos que no próximo domingo, vou repetir esse anúncio também no culto da noite, nós estaremos colocando a igreja em sua assembleia regular, de uma forma diferente, porque nós vamos ter que tomar decisões via online. Nós vamos ter quase que especificamente somente o movimento de membros. Então, há irmãos que querem, devem pedir a sua adesão à membresia da igreja através da aclamação, há outros que vão fazer pedidos de carta, nós temos cartas também para dar às outras igrejas. Então, o que nós vamos fazer? Quando nos tempos presenciais a gente abria a assembleia de manhã e encerrava à noite, nós vamos abri-la no culto da manhã e vamos mantê-la aberta até o domingo seguinte, para que os irmãos tenham, durante a semana, a oportunidade de se manifestar por via online, caso sejam contrários ou caso queiram fazer algum questionamento acerca da entrada de alguém ou da saída de alguém do rol de membros da igreja. Então, os irmãos já estão convocados para a nossa assembleia regular. Não é extraordinária, porque o Estatuto prevê sempre a realização de uma assembleia pelo menos uma vez por mês. Não tem sido possível ao longo desses meses de pandemia, mas cremos que chegou a hora também de começarmos a tentar fazer algumas coisas, e fizemos aí com a eleição via online, e foi muito bem sucedida. Na verdade, a experiência foi muito bem sucedida. Vamos então, irmãos, passar a direção do nosso culto à irmã Juscelia, nossa vice-presidente, que, sob a orientação do Espírito Santo, sem dúvida, estará conduzindo todas as demais partes deste culto. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Bom dia, igreja, bom dia, meu irmão, minha irmã, e você, amigo internauta, que nos assiste nesta manhã. O tema do nosso culto, a graça de Deus nos faz nova criatura. Que você, meu amigo, possa estar também recebendo esta graça e se tornando nova criatura. E que você, meu irmão e minha irmã, se regozije, porque você é nova criatura. Nós vamos fazer a leitura do texto de 1 Crônicas 29, 10 a 13. Querido irmão, minha irmã, reúna a sua família e vamos todos juntos fazer a leitura desse texto de introito. Leiamos. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Louvemos ao Senhor com o cântico do hino 236 do Inário para o Culto Cristão, na direção do nosso ministro de música. Sim, com certeza, meu Senhor, aqui está. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Atos 10, 33.
meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder refletido em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder refletido em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Com certeza, igreja, o Senhor aqui está. Leiamos juntos o texto de confissão. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4:16. Momento de oração com o nosso pastor Valdemir. Como temos feito, irmãos, nós fazemos enunciados que os irmãos transformam em motivos de preces, de orações. Ensina-nos, Senhor, a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Dá à tua igreja, Senhor, a tua direção, tua orientação, para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós na tentativa de fazer vencer a escuridão. Ah, Senhor, dá-nos a iluminação do Teu Espírito, para que percebamos aqueles que neste mundo, em nosso bairro, em nossas casas, estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo por isto, o vazio, a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, da cidade de Manaus, afetada de forma tão brusca pela Covid-19. Tem piedade, Senhor, dos que estão insensíveis, mas pune, Senhor, a irresponsabilidade dos que voluntariamente se tornam responsáveis. Por outra, irmãos, nós ouvimos alguém da igreja dizer que não devíamos orar pelo presidente A, B ou C, não devíamos orar pelo governador E, F, G ou pelo prefeito H e J. Mas veja, irmãos, isso aí não é uma opção. Nós não oramos pelas autoridades porque nós achamos que podemos orar. A palavra de Deus não nos dá esta opção. Como cristãos, nós temos a responsabilidade de sempre orar pelos líderes da nossa nação, independentemente do partido ou
ou das posições que eles assumam, na certeza de que nenhuma autoridade assume o poder sem que Deus permita. Muita gente às vezes preocupada em derrubar pessoas que estão no poder de uma forma ou de outra. Eu não digo que às vezes há situações que às vezes se torna indispensável, mas na maioria das vezes o cristão tem que entender que Deus é quem tira, Deus é quem derruba, Deus é quem levanta. E o nosso papel é orar por aqueles que nos estão governando. Isto é bíblico, não é? O profeta Jeremias recebeu um recado de Deus para o povo de Israel, quando o povo estava escravizado na Babilônia. O recado de Deus foi esse: orem pela cidade aonde vocês estão, a cidade aonde vocês estão escravizados. Orem por ela para que ela prospere, porque ela prosperando, vocês também vão prosperar. E Paulo nos disse para orarmos com súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. A oração, irmãos, pode evitar revoluções. A oração pode evitar a violência civil. Se a igreja orar de coração realmente, muitas dessas situações são resolvidas. A história nos mostra que as pregações de John Wesley, o avivamento que aconteceu na Inglaterra, das igrejas orando pela situação da Inglaterra, evitou uma guerra civil por causa da chamada Revolução Industrial. Isso não é só história, isso pode acontecer. E é por isso que nós oramos. Oremos então, irmãos, pelo nosso presidente. Oramos aqui pelo Lula enquanto ele foi presidente, oramos pela Dilma, estamos orando pelo Bolsonaro, pelo governador que assumiu agora no lugar do outro, pelo prefeito recém-eleito. Esse é o nosso papel. Oremos. Senhor, olha os que estão sem fontes e ganhos, sem emprego, com seus recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos, das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e outros remédios por causa desta pandemia. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, roupeiros, serventes presentes nessa árdua luta, mas que se juntam nos hospitais, nos centros de saúde, salvando vidas, ainda que colocando as suas em risco. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas e com os gemidos dos nossos corações. Supliquemos, meus amados, pelos pais e mães de oração, irmãos e irmãs que assumiram o compromisso de orar pelos jovens envolvidos na nossa igreja. Criamos, irmãos, que Deus responda às orações, que eles não desanimem, que insistam nesse ministério. Incluindo, obviamente, os pais e mães de oração, que não sendo da nossa igreja, mas vendo o nosso apelo, pediram também para fazer parte. Que coisa boa, né? Irmãos de outras igrejas reforçando, nos ajudando. Vamos orar pelos enfermos.
conforme a letra que começa o seu nome, você encontra no grupo do WhatsApp da igreja uma relação com o nome de irmãos, irmãs, amigos, amigas acometidos da Covid-19 ou de outras enfermidades ou por outros motivos que contam com essas nossas orações. Também, irmãos, temos feito há um momento que nós oramos pelo povo de Deus, pela família de Cristo, sofrendo em vários lugares do mundo por causa do nome de Jesus. E aí eu convido, os irmãos para abrir os olhos e olharem o slide para poder acompanhar melhor o nosso pedido. Senhor, tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo, no Saharaui, a República Árabe do Saharaui Democrático, em Saara Espanhol, ocidental, com 598 mil habitantes, faz parte da África Ocidental Subsaárica. O país é formado por 9 etnias e oficialmente todas elas são 100% muçulmanas, mas sabe-se que talvez em 3 delas existam cristãos. A soma desses cristãos deve estar em torno dos 165 pessoas, ou seja, 0,02% da população. Desses talvez 165 cristãos, todos de língua árabe, uns 150 são evangélicos ou protestantes, 11 são católicos e 4 são cristãos, sem uma determinada confissão religiosa. Na verdade, todos são criptocristãos, isto é, cristãos clandestinos, pois não podem se revelar e nem podem se apresentar como cristãos. Entre esses prováveis 150 evangélicos, estão uns 8, talvez 10, que são ajudados pela nossa igreja, através da missão daquele missionário. Só há um templo cristão no país, constituído em 1954, quando a região pertencia à Espanha. Naquele tempo havia um bispo católico, por isso o templo ainda é chamado de Catedral de São Francisco de Assis, e está na capital do Saharaui. Neste templo católico só podem entrar estrangeiros que moram na região a trabalho ou visitantes. Há uma polícia religiosa islâmica nas proximidades do templo para não permitir que nenhum habitante árabe do país entre no mesmo. Os irmãos poderão ver no slide a fotografia até de um belo templo, que ainda é mantido com dinheiro espanhóis e italianos. E tem alguns evangélicos estrangeiros, às vezes usam também como um lugar de oração, por não terem lugar para isso. Vamos orar, irmãos, por este país, por esta nação, dominada por esta religião que não conhece a tolerância, não entende a importância da liberdade de se crer diferente. Eles o fazem não por perversidade, é porque eles acreditam nisso. Os muçulmanos acreditam, por exemplo, que um templo cristão na terra deles traz maldição de Alá para o povo. E muitas vezes as coisas ruins que acontecem entre eles, e os países deles estão sempre cheios de coisas ruins, que normalmente são pobres, são de governos instáveis, eles atribuem exatamente a castigo de Deus, porque estão vivendo o Islã da forma como não deviam viver. Então tem corações fechados, mentes fechadas,
em nome daquilo que eles creem. Devemos ter misericórdia deles, amá-los porque Jesus os amou e morreu por eles. Vamos orar por esses nossos irmãos, mais ou menos 160, né? Por aí, não é? Na certeza 165. Vamos orar, onde quer que eles estejam, sejam eles quem forem. Por esses 9 irmãos que nós ajudamos a manter. Seguindo a isso, nós temos o nosso momento missionário, quando nós oramos pelos parceiros e parcerias de missões nossas. Sempre nos é apresentado informações desses irmãos, dos trabalhos deles, e depois alguém ora. Normalmente tem sido o pastor Vondrassi, mas nós oramos então por essas pessoas, por esses trabalhos. Olá, irmãos. Eu sei que a estrada seria muito bonita e é muito bonita na continuação desta viagem em direção a Arequipa, mas nós queríamos convidá-los a um momento de reflexão, de oração pelos nossos missionários cristãos que lá estão naquela cidade tão importante do sul do Peru. Arequipa é uma cidade do Peru, é capital do departamento de Arequipa e da província de Arequipa. Ela se localiza no sul do país, a 2.300 metros de altitude, estendendo-se numa área de oásis, que é uma região muito seca, mas é um oásis, localizada num vale das montanhas desérticas da Cordilheira dos Andes e rodeada por vários picos, entre os quais o de Misti, com cerca de 5.822 metros de altitude. Está aí uma imagem do temido vulcão El Misti. E já uma outra visualização, já mostrando a cidade próxima em torno do Misti. Nesta região do sul do país andino, então lá estão os nossos missionários, pastor Grife, que é peruano, a esposa Rosemary, que é brasileira, e os seus filhos, hoje adolescentes e jovens. Trabalhando com a missão Terra Nova, eles mantêm então esta organização missionária que desenvolve trabalhos de evangelização e que tem como centro as igrejas que acolhem os que vão se convertendo à esperança que há em Jesus Cristo. E neste final de semana agora, 22 a 24 de janeiro, se encerra hoje, nesse domingo, eles estariam fazendo uma viagem missionária para um povoado ali na Cordilheira dos Andes, num lugar que se chama São João. E eles estarão juntamente com a família deles, o Anthony, a Rebecca, Débora, Nicolas e Ana, os filhos. Eles estariam levando algumas roupas de frio que conseguiram como doação e também alguns brinquedos para algumas crianças que eles conseguiram. E eles ficaram hospedados numa igreja pequena da região. E eles estavam muito preocupados com essa viagem porque é agora um período um local em que cai neve, muito frio, estava chovendo, iria chover, e então frio, neve, estradas perigosas, estradas escorregadias de lama. Então eles estavam pedindo as orações da igreja por este motivo principal, além, claro, do trabalho que eles vão realizar e que contam sempre com a proteção e a direção de Deus. Oremos então por eles. Agradecemos a Deus porque tens levantado ali os teus servos, pastor Grife, irmã Rosemary, os seus filhos fiéis também a ti, para fazerem trabalho de evangelização de tão grande importância no meio dos povos andinos. Agradecemos porque sabemos que a tua mão poderosa esteve e está no meio de todos os momentos difíceis da neve, do frio, das dificuldades da estrada.
e quando retornarem neste final de semana, talvez amanhã, ó Deus, pedimos que Tu os protejas em todos os momentos até a sua volta para a casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oremos, igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas nos livres do mal, que o teu reino, poder, a glória para sempre. Amém. E de repente eu caio naquilo que eu mais condeno, vivendo o jeito errado e com Deus eu falo menos. Sozinho eu estou, com tanta gente do lado, vivendo o meu vazio, me sentindo machucado. Cadê aquele irmão que pergunta se eu tô bem? Respondo que sim, mas engano a quem? Tudo isso dói, tudo isso corrói. Prefiro o amor de Deus, aquele que é meu herói. Todo dia é uma luta aqui dentro de mim, mas Deus me resgata mesmo parecendo o fim. Deus, eu confesso, não sou de ferro, mas eu me esforço porque és meu. Deus, eu confesso, não sou de ferro, mas eu me esforço porque és meu Deus. Me esforço porque és meu Deus. E quando sou sincero com o príncipe da paz, reconheço os meus erros, depois não faço mais. Conversar com ele é também se ouvir. Mudar o que há de errado é consequência de o seguir. A cruz me constrange, mostrando os meus pecados. Nela morreu Cristo, só por ele eu sou salvo. Deus, eu confesso, não sou de ferro, mas eu me esforço porque és meu. Deus, eu confesso, não sou de ferro, mas eu me esforço porque és meu Deus. Me esforço porque és meu Deus. Me esforço porque és meu Deus. Obrigada, irmão Sávio, por essa linda composição. Vamos fazer o texto de proclamação e edificação. Leiamos, igreja. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, 12 e 13. Nós vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta manhã com o nosso irmão Hélio Filho.
Bom dia. Que Deus esteja nos abençoando. Que Deus esteja continuando a nos abençoar durante essa manhã, onde nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante dele para adorarmos. Esse culto é um culto que nós falamos sobre a graça de Deus. Esse culto é um culto onde nós, da mesma forma, celebramos esse favor imerecido de Deus para conosco, que nos aproxima dele sem merecimento algum da nossa parte. E o texto que nós escolhemos para meditarmos nessa manhã se encontra em Lucas. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou. Talvez na sua versão esteja escrito que um jovem rico perguntou a Jesus. Esse homem perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No que Jesus respondeu àquele homem: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser aquele que está no céu, ou seja, somente Deus. Você conhece os mandamentos, disse Jesus. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e sua mãe. A tudo isso tenho obedecido, disse o rapaz, desde a minha adolescência. Ao ouvir isso, disse Jesus: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro que você receber dessa venda aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha, siga-me. Ouvindo isso, aquele homem importante, ou como diz algumas versões, mancebo ou jovem rico, ele ficou entristecido, porque ele era muito rico. Vendo Jesus, aquele homem entristecido, ele disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Um dos discípulos, Pedro, lhe disse: nós deixamos tudo
o que tínhamos para seguir-te. E nós percebemos isso quando Jesus chama Pedro e Pedro deixa a sua empreitada na pescaria para seguir a Jesus. E então respondeu Jesus no versículo 29, digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa de mim, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na futura. Aí aqui Jesus responde a pergunta do homem importante, do jovem importante: como eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala: quem deixar mãe, pai, filhos, quem colocar o reino de Deus e Jesus como mais importante em sua vida, vai receber a vida eterna. Como eu sempre tenho dito, queridos, eu gosto de colocar título por um título nas minhas pregações, nas minhas mensagens. E o título da mensagem de hoje é A Bondade Genuína do Ser. Genuína. Genuína é um adjetivo feminino, de gênero feminino, e significa algo autêntico, puro, fidedigno, verdadeiro, verídico. O significado de genuíno é aquilo que não sofreu alterações, que não foi falsificado, que permanece dessa forma verdadeiro. Para o filósofo suíço que morreu na França, Rousseau, o homem, ele é isso, ele é essencialmente bom. Todavia, a sociedade o faz mal. É um papo para muitas horas, mas eu tenho conversado com alguns doutores e até pós-doc, e nenhum consegue me responder se a sociedade torna o homem mau, quem torna a sociedade má. É quase como aquilo que nós aprendemos desde criança. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Sem respeito nenhum. Eu queria que você entendesse que, sem respeito nenhum, Deus diz, através da Bíblia, Deus discorda de Rousseau. Não. Deus fez o homem e a mulher bons. No entanto, o pecado destruiu essa bondade em nós, de modo que nós nos tornamos pessoas ruins. Veja o que diz lá em Gênesis: criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher Deus criou. Deus abençoou e disse: sejam férteis, encham a terra, dominem a terra. E lá no final, após Deus ter criado tudo, sobretudo os homens e as mulheres, diz lá no versículo 31 que Deus viu que tudo que ele havia feito era bom. Mas nos é sabido que esse homem bom, ele cai em Adão.
ele se torna pecaminoso, ele se torna ruim. Tanto que no próprio livro de Gênesis diz que chegou diante de Deus anterior ao dilúvio a maldade do homem, a ponto de Deus falar que o homem, desde que nasce, tem no seu coração o intuito da maldade. A tese do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 3, do versículo 23, diz que todos nós pecamos. Diz que todos nós, e isso não exclui o pregador, todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. E nessa mesma tese do apóstolo Paulo, ele diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo o pecado a morte, ou seja, pelo homem e por causa do pecado entrou a maldade, tudo que é ruim, as guerras, o aproveitar do homem um ao outro, o aproveitar do adulto, das crianças, como nós acabamos de orar, tudo isso entrou porque nós pecamos em Adão. E o apóstolo Paulo continua: assim a morte, a maldade, ou seja, todos os homens se tornaram maus, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Jesus, queridos, é Jesus que fala que por causa do pecado tudo que procede do coração do homem, tudo que vem da natureza humana é ruim, é mau. Pois é de dentro do coração do homem que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. Jesus diz que os meus pensamentos ruins, Jesus diz que a nossa imoralidade sexual, Jesus disse que os assaltos, os homicídios, os adultérios não procedem de uma sociedade. Ele diz que procede do pecado que está dentro de nós. Sim, as ciências humanas podem trazer explicações muito bem concatenadas para explicar tudo isso. A imoralidade sexual, os maus pensamentos, os furtos, os homicídios, os adultérios. Vocês sabem que eu gosto de psicologia, mas constantemente eu fico brincando que Freud explica, mas ele não resolve. Tem um pastor muito bem conceituado, muito inteligente, ele fala: eu gosto muito de ler Freud, ele é inteligentíssimo, mas falta algo nos escritos dele, falta graça. Eu lembro que quando eu fui convidado para pregar a primeira vez, eu tinha 17 anos, foi quando também eu me converti, e eu li um livro de um pastor metodista, e o nome do livro é Pregação no Espírito. E esse autor, ele diz que ele conheceu um homem que ele era ateu, e ele não matava as pessoas, ele não traía sua esposa, mas ele queria experimentar os benefícios da bondade de Deus. Mas só que ele não acreditava em Deus. E como ele era um homem muito inteligente, ele juntou. Eu lembro que quando eu assinava a revista Super Interessante, tinha uma parte dito e feito. E tinha várias frases. E ele fez exatamente um dito e feito particular, pessoal. E colocou frases de vários filósofos e filósofas. E ele sempre sentava debaixo de uma árvore para ler aquilo, para ver que aquilo preenchia o coração dele.
E vocês sabem que não preencheu. E a mulher daquele homem era uma mulher simples, era uma mulher que não tinha ido à faculdade, era uma mulher que não tinha os conhecimentos abrangentes e grandiosos a respeito da filosofia como aquele homem, mas ela era uma cristã congregacional. E ela tinha a paz no coração, ela tinha a felicidade, ela tinha tudo aquilo que aquele homem procurava. Até que um dia ele leu a Bíblia, e a Bíblia entrou no coração dele, e ele percebeu que, mesmo sem praticar todas aquelas maldades que a sociedade considera ruim, ele era ruim, e a única possibilidade dele se tornar bom era se escondendo em Jesus Cristo. A única possibilidade de Deus em todo o cosmo olhar para ele e ver bondade é ele se esconder em Jesus Cristo. E ele jogou aquele livro fora, o autor diz, e ele começou a seguir a Jesus Cristo, e ele percebeu que fora de todo o conhecimento filosófico e na simplicidade do Evangelho, ele encontrou paz. Tiago ratifica isso que nós estamos dizendo a respeito da maldade que está dentro de nós, que faz parte do nosso ser, aquilo que na filosofia vem a ser dito como ontologia, que basicamente, da forma mais simples, ela estuda o que é o ser de fato. E nós, de fato, somos maus a partir do momento que nós caímos em pecado. E o escritor Tiago, ele diz o seguinte: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vem da maldade que guerreia dentro de vocês? Olha como que vai de encontro à fala de Rousseau. A Bíblia não diz que as maldades e as contendas, a Bíblia não diz que quando um irmão fala mal de outro irmão, a Bíblia não diz que quando nós articulamos algo para que o outro se dê mal, como se diz na linguagem popular, a Bíblia não diz que é por causa da sociedade. A Bíblia diz que é por causa de algo que há dentro de nós e que precisa ser solucionado. Não se esqueça, o título da mensagem de hoje é A Bondade Genuína. Queridos, só podemos ser bons em Jesus. E esse homem do texto, ele pergunta: bom mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo volta para aquele homem de uma forma única. E eu digo de uma forma única, não como sendo uma única vez, mas de uma forma peculiar, de um jeito como só Jesus Cristo sabia falar. Ele vira para aquele homem e diz: por que você me chama bom? E aquele homem, ele recebe a continuação da fala de Jesus. Jesus fala: eu não sou bom, bom é o nosso Pai, bom é Deus que está nos céus. Aí aqui vale trazer uma clarificação doutrinária, porque tem muita gente que aproveita esse texto para falar que Jesus Cristo não era divino, que Jesus Cristo não era Deus, porque nesse momento, afinal de contas, quando o homem vem e fala que ele é bom, ele fala: não, eu não sou bom, bom é Deus. Acontece que isso não se aplica em outras passagens, como por exemplo João 8,58, Jesus Cristo diz: eu sou o que existia antes de Abraão, ou seja, ele declara que ele era Deus. No prólogo de João 1 fala da divindade de Jesus. Hebreus 4,5 diz que Jesus viveu sem pecado, e só quem pode viver sem pecado, naquele contexto, pós a queda, era alguém que tinha a divindade em si mesmo. 1 Pedro 2,22 fala que Jesus Cristo era Deus. Precisamos tomar cuidado, porque geralmente as
falsas doutrinas, as heresias, elas surgem desses versículos fora de contexto. Aqui Jesus Cristo estava falando para aquele homem: olha só, eu quero que você entenda. Lembra que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus? Ali ele, como homem, falou: olha, não me chama bom. Eu não posso aqui falar que aquele homem importante ou jovem rico, ele veio querendo florear as coisas para obter algo de Jesus, porque eu não conheço o coração daquele homem. Mas a resposta que ele recebeu foi: olha, você precisa adorar ao Criador do universo. E Jesus continua: olha, você vai pegar tudo que você tem. Você vai pegar tudo que você tem e você vai vender e vai dar aos pobres. Irmãos, bondade genuína. Anterior a isso, Jesus Cristo faz uma lista. Você adultera? Ele fala não. Você rouba? Ele fala não. Você dá o dízimo? Eu dou. Aí eu posso trazer para os nossos dias. Você vai à escola dominical? Eu vou. Você prega no culto de domingo de manhã? Eu prego. Você visita as pessoas que estão doentes? Eu visito. Você ora pela lista que o pastor coloca nos cultos de domingo à noite, de domingo de manhã e de quarta-feira? Eu oro. Ele começou a elencar as qualidades que podiam ser vistas por todos, para Jesus, logo para Jesus. E Jesus Cristo fala para aquele homem importante: olha só, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem me seguir. Aí aqui entra outro importante alerta. Jesus Cristo não estava dizendo que se ele vendesse tudo que ele tinha e desse aos pobres, ele se tornaria uma pessoa boa. Jesus Cristo não estava respondendo a pergunta dele inicial: o que eu faço para herdar a vida eterna? Dessa forma: olha só, se você for uma pessoa boazinha, você vai herdar a vida eterna. Não. Jesus Cristo estava falando para aquele homem: olha só, você se demonstra bom para todo mundo, mas eu sei que o teu coração está nas riquezas. Enquanto o seu coração estiver nas riquezas, você não vai ter vida eterna. Queridos, enquanto o nosso coração não estiver em Jesus Cristo, nós não temos vida eterna. E eu não conheço nenhuma pessoa que tenha nascido de novo sem que tenha deixado algo para trás. É impossível. Aí entra aquele momento em que é você e Deus. Você já deixou algo para trás para seguir a Jesus? Qual foi a perda que você teve? Às vezes eu escuto de pessoas: não, eu entrei para a igreja é muito legal, o pessoal lá é um pessoal risonho, a gente sai para comer hambúrguer, a gente vai na casa de fulano de tal assistir série, a gente maratona jogos, a gente faz isso, aquilo, vai à praia, vai ao sítio, viaja para o exterior. Aquela igreja é muito legal. Aí eu fico olhando, onde houve a perda? Onde houve, olha só, eu era adulto e eu não sou mais. Eu trabalhava dia e noite, esquecia da minha família. Agora eu tenho tempo para a minha família. O dinheiro já não ocupa mais a posição de ídolo na minha vida. Agora eu entendo que eu preciso reservar um tempo para fazer as coisas do reino de Deus. Queridos, se não há perda, é aquilo que nós podemos ver no contexto da ceia.
Ninguém vai chegar para você e dizer e fazer um pente fino, como a Receita Federal diz em sua vida, sobre o que você deve perder ou não. Somos nós e Jesus Cristo, mas uma coisa é certa, sempre a perda. O apóstolo Pedro, logo, daquele jeitão, ele já fala: olha, Senhor, eu deixei lá a pesca e vim te seguir. Aí Jesus Cristo conclui esse texto maravilhoso dizendo: ninguém que tenha deixado filho, mulheres, pai, por causa do reino de Deus, ou seja, por causa de mim, Jesus Cristo falando, ninguém que tenha deixado algo, deixará de receber algo muito maior aqui na terra, como a vida eterna para sempre. Não, não, não. Jesus Cristo não está falando para você deixar de cuidar da sua mãe. Jesus Cristo não está falando para você desprezar a sua esposa. Jesus Cristo não está falando para você deixar de educar o seu filho. Jesus Cristo não está falando para você deixar de vir à escola dominical. Jesus Cristo não está falando para você deixar de participar dos cultos online pela manhã e pela noite, da escola dominical, dos ambientes que, pela graça de Deus, nós temos da escola dominical, das uniões. Não, mas Jesus Cristo está falando, porque quando você coloca o reino de Deus, Jesus Cristo, sobre tudo isso, e tudo isso fica abaixo de Jesus Cristo, aí você recebe a vida eterna. Queridos, eu queria concluir essa breve mensagem falando sobre a bondade. O apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, querido, ele fala que o seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem então da corrupção desse mundo causada pelo pecado. 2 Pedro 1:3. Eu gosto muito dos reformados. Quem se aproxima de mim em irmandade e amizade sabe disso. E tem uma fala que eu gosto muito, que é a graça comum. Não, isso não é exclusivo da teologia reformada. Queridos, eu há um tempo atrás, eu escrevi um texto, porque houve uma balbúrdia boba na internet, porque o novo prefeito do Rio, ele convidou um pai de santo para a posse dos secretários municipais. E eu escrevi, entre aspas, defendendo aquele homem, pai de santo. E, dentre outras coisas, eu falei que eu gostaria muito de conversar com ele, porque, pelo que eu vi ali na internet, ele falando, ele pareceu uma pessoa que tinha alguns conteúdos que valia a pena um bate-papo. Vale dizer que eu tenho amigos que são ateus. Eu tenho uma amiga que ela insiste em falar que é bruxa. Eu acho isso estranho. Mas por que eu estou falando isso? Queridos, Deus manifesta a bondade dele aonde ele quer. Salmo 33, 5 diz que toda a terra está cheia da bondade de Deus. Então não é espanto nenhum para quem conhece a Bíblia
Se um ateu pratica bondade, se um pai de santo pratica bondade, queridos, a gente que trabalha fora, né? Eu tinha um colega que ele se dizia satanista, não era nada. Gente boa demais. E o mais incrível, você pode encontrar pessoas que são crentes e que são boas. Queridos, mas essa bondade que se manifesta em pessoas que não tiveram esse encontro com Jesus, essa bondade que se manifesta em pessoas que não deixaram algo para trás para seguir a Jesus, não é uma bondade genuína, não é uma bondade conforme esse texto do apóstolo Pedro que fala sobre a nova natureza. Não é a bondade segundo aquilo que Jesus Cristo fala lá em João 3, uma bondade que surge do novo nascimento. Não é uma bondade que surge por causa do fruto do Espírito que nós vemos lá em Gálatas 5:22. Mas, Hélio, por que você está falando isso? Porque o tema da bondade, da mensagem é bondade genuína. Queridos, nós como Igreja Batista do Parque São Basílio, precisamos primeiro entender, você, nós já nascemos de novo. Nós já temos a nova natureza em nós. Nós já temos aquilo que é de Deus, excluindo de dentro de nós aquilo que é da forma adâmica, pertencente à nossa natureza. Nós temos o Espírito Santo de Deus fazendo com que nós deixemos para trás coisas para avançar para Jesus. Nós temos o Espírito Santo nos incomodando a respeito de coisas que nós devemos largar para receber outras, para manifestar então a bondade de Deus. São perguntas que nós precisamos fazer para que a bondade genuína de Deus se manifeste aqui no Parque São Basílio. Hélio, mas por que isso? Sempre quando eu estou preparando uma mensagem, eu fico imaginando a pessoa me ouvindo e perguntando, e eu com isso, Hélio? E eu com isso? O que você tem a ver com isso? É que se você nasceu de novo, você tem uma responsabilidade de ser bom. Entende? O apóstolo Paulo escreve, porque somos criação de Deus. Por favor, escute isso com muita qualidade. Porque nós somos criação de Deus. E como que nós somos criações de Deus? Nós somos criações de Deus não porque os nossos pais tiveram relações sexuais. Nós somos criações de Deus. O apóstolo Paulo fala, porque nós fomos realizados, nós fomos criados em Jesus Cristo, recriados, como diria o apóstolo Pedro. Nós fomos realizados, diz o apóstolo Paulo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos e praticássemos. Bondade genuína daqueles que nasceram de novo e tem isso de forma muito plena e consciente em suas mentes. Eu preciso fazer o bem. É muito triste ver pessoas que se dizem nascidas de novo falando, eu não estou nem aí. Querido,
Se você não está nem aí, você não nasceu de novo. Porque, segundo as Escrituras, todo aquele que é criação de Deus realizada em Jesus Cristo é assim feito e preparado de antemão para praticar boas obras. Queridos, no ano passado foi declarado que no Brasil nós temos 60 milhões de evangélicos. Nós temos 60 milhões de evangélicos. E nós concluímos essa mensagem com a seguinte pergunta: será que nós, como 60 milhões de evangélicos, nós temos manifestado a genuína bondade de Deus, não por causa de nós, mas por causa de Jesus Cristo em nós? João 13:35, Jesus Cristo fala: e nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. As pessoas às vezes querem ampliar isso a tudo. Jesus Cristo está falando: conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando você, pastor Valdemir, amar o pastor Vondrasek. Jesus Cristo está falando: conhecerão que vocês são os meus discípulos quando você que está em casa, irmã Conceição, e eu sei que a irmã participa do culto, amar a irmã Marise. Sim, é algo delimitado. Jesus Cristo está falando de crente para crente. Às vezes nós queremos amar o mundo. É aquilo que o doutor Pondé, em filosofia, diz: é muito fácil amar quem está longe. Mas Jesus Cristo, muito antes de Pondé, diz: nós precisamos amar quem está perto. Esta é a primeira descida de ladeira da nossa conclusão. Precisamos nos amar. E o mundo vai querer estar aqui. Segundo, 62 milhões de pessoas. É muita gente. Aí vai para além da igreja local, vai para além do ser igreja ou não. É praticar a bondade sem olhar a quem. Queridos, se um percentual de 10%, eu falo de 6 milhões, se 6 milhões de evangélicos no Brasil viver essa bondade genuína, entender que de Jesus Cristo vem poder para nós sermos bons e genuinamente bons, tenha certeza, o nosso país muda. E não há mudança porque não há essa consciência e porque não há esse entendimento que na graça, somente em Jesus, somente naquilo que provém da cruz, somente por causa disso nós podemos sermos bons, sim. E essa bondade vai fazer com que as pessoas, assim como o amor tem esse poder, venham querer participar do ambiente onde nós estamos declarando Jesus. Que Deus abençoe nessa manhã, que o Espírito Santo venha sobre nós com seu poder, nos alertando, nos trazendo insights a respeito daquilo que nós precisamos mudar, não em nós mesmos, não no nosso conhecimento, mas em Jesus. Eu gosto muito que o apóstolo Paulo fala, realizados em Jesus. O problema é que eu quero realizar minha bondade no meu conhecimento, nos meus livros teológicos, nos pressupostos filosóficos, nas ideias psicológicas. Tudo isso é muito bom, interessante, vocês sabem que eu gosto disso. Mas o que muda o mundo
Tem um livro que fala isso, uma garota de 18 anos escreveu, isso muda tudo. O que muda o mundo é o poder de Deus através da bondade dos santos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Participemos, igreja, do nosso momento de louvor e consagração. Leiamos juntos. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 23 e 24. Pastor Valdemir. Esse momento, irmãos, do culto é quando nós dedicamos ao Senhor as nossas ofertas, nossos dízimos, as nossas contribuições. Ouvimos também informações acerca das atividades da igreja, nos campos sociais, nos campos missionários também. O irmão já tem ouvido várias vezes o irmão Gilberto nos comunicar que, apesar de estarmos vivendo em tempos de restrições, a bênção de Deus tem nos alcançado e nós temos estendido as mãos mais do que fazíamos antes da pandemia, temos socorrido mais pessoas do que fazíamos antes. O número de pessoas que vêm em busca de socorro da igreja é um número grande, não é? E isso tem sido possível por causa da sua contribuição, por causa do seu zelo para com a sua igreja, por causa da sua fidelidade ao seu Deus e lealdade à sua igreja. Faz com que, então, aconteça o que nós temos chamado de um milagre da contribuição. Então, nesse momento, nós queremos ter essa oportunidade, lembrando que nesta tarde nós vamos ter, mais uma vez, a apresentação do reverendo Hernandes, falando à nossa união de casais, através de um dos seus vídeos, como vem acontecendo. Não esquecendo que nós temos o nosso culto infantil à disposição, a escola dominical antes, né, de começar o nosso culto da manhã, também já está à disposição. Há um trabalho, irmãos, muito importante se aproximando, não é, da igreja na rua. Os irmãos envolvidos nesta atividade estão empenhados em se preparar para a noite de sexta para sábado, 29 para 30 deste mês de janeiro, quando nós vamos tomar o calçadão, espalhando coraçõezinhos com mensagens sobre esperança, sobre o amor de Deus, não é? Agradecer a Deus pela visão desse ministério através do irmão Causolari, por aqueles que estão lado a lado com ele, agora trabalhando nisso, se preparando para essa oportunidade, para todos nós, não é? Quantos pudermos, então, também cooperar. Não esqueça, não só dessa data, mas de mantê-los no altar de oração, porque precisam, obviamente, como também em fevereiro vamos ter um trabalho do Radical, do Grupo Radical aqui, numa das Cracolândias do Rio de Janeiro. A igreja, irmãos, está trabalhando, né? O Espírito Santo nos movimenta e não é pandemia que tem impedido disso acontecer. Vamos então agora às ofertas, louvando a Deus, abrindo os nossos corações para que o Senhor continue fazendo com que sejamos o milagre da contribuição. Aceita agora, Senhor meu Deus. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Salmos 96, 8. Aceita agora, Senhor meu Deus, todos os bens que são meus e são teus, tudo que eu tenho venho ofertar, pois quero
assim te servir e honrar com alegria. Venho entregar minhas ofertas a ti sobre o altar, pois nada, mestre, tenho em haver. Melhor é dar sim do que receber. O meu tesouro entregarei a Jesus Cristo, Senhor, Deus e Rei. Seu reino santo quero manter, a Ele só dedicar o meu ser. Nós louvamos a Deus e vamos nos dedicar, queridos, cada um dedicar o nosso ser ao nosso Deus. Nós vamos agora homenagear aos nossos aniversariantes da semana. E nós gostaríamos de convidar você, meu irmão, que está aí próximo a alguém que faz um aniversário. Se você puder, dê um abraço em nome da nossa igreja a esse irmão. Dia 23, Arthur da Mota Rosendo, Valmir Paulo de Souza. 25, Luzia da Silva Dias, Marcela dos Anjos Maia. 26, Carlos Eduardo da Silva Ramos, César Augusto de Oliveira Souza, Rosa Maria Ferreira Matos. Dia 27, Cristiane Dutra da Costa. Dia 28, José Vicente Lino. Dia 27, Maria das Graças Januário, Roberto Causolari Silva. 29, Maria das Graças Januário, Roberto Causolari Silva, Zenilda Maria de Andrade Lopes. Dia 30, Matilde Santana Soares. Aniversários de casamento: Carlos Roberto de Souza Coelho, Jussara Alves Coelho. Dia 25, 41 anos, bodas de seda: Kellen Silva Muniz Reis, Rodrigo Alves Reis. Dia 25, 18 anos, boda de turquesa: Edna do Nascimento Furtado e Valdeir. 54 anos, boda de níquel: Josinete Bezerra Damasceno Domingues e Wellington. 9 anos, bodas de Vini. Dia 28, Marisa Gonçalves Alvim, Sidney Alvim Júnior. Dia 29, 21 anos, boda de Zircão: Elenir Ferreira da Silva, Valdemir Alves da Silva. Dia 30, 50 anos, bodas de ouro. Nós vamos homenagear os nossos aniversariantes com o nosso cântico. Cante com o seu aniversariante ali, meu irmão. Cante, igreja. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim e tudo. Por quê? Mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas
as bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Pai de amor, recebe, Pai, a nossa gratidão. Muito obrigado a Deus por esta manhã que nos permitiste estarmos em comunhão como igreja para te render ações de graças, para te agradecer, Senhor, pela semana que nos deste, o pão que não tem faltado à nossa mesa. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos igreja, nós temos um templo para te glorificar e te exaltar. Obrigada, Pai, por cada servo teu que tem honrado, Senhor, os nossos compromissos financeiros. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja provisão sem medida. Obrigada, Pai, por cada servo teu. Querido Deus, nós queremos te exaltar e te glorificar e agradecer em nome de Jesus pela vida, Senhor, de homens e mulheres que nesta semana estarão completando mais um ano de vida, estarão completando mais um ano de boda, Senhor, como casal. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e abençoa os teus servos para que eles possam, querido Deus, viver o que ouvimos nesta manhã, a bondade genuína. Ajuda-nos, Senhor, a fazer parte da igreja triunfante. Ajuda-nos, Senhor, a nos permanecer firmes para que possamos alcançar, Senhor, o prêmio que já está preparado para cada um de nós. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado a Deus pela vida dos nossos instrumentistas, pela vida, Senhor, dos irmãos que nos auxiliam na mídia. Abençoe estas famílias. Obrigado a Deus pela vida do nosso ministro de música, derramando sobre ele a tua graça. Obrigado a Deus pelo pregador desta manhã. Abençoa, Senhor, o Hélio, a sua família. Obrigada, Deus, porque tu tens levantado homens e mulheres para falar aos nossos corações. Querido Deus, que tu nos dê uma tarde abençoada, que nós possamos, Senhor, te honrar neste dia que é separado, Senhor, para te cultuar. Muito obrigado a Deus pela igreja, muito obrigado a Deus, porque tu nos tens permitido, Senhor, estarmos em comunhão. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, participemos da declaração final. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Romanos 5,15. Aleluia! A graça de Deus possa alcançar você, igreja, e você, meu amigo, que nos assiste nesta manhã. Agradecemos mais uma vez, irmãos, ao nosso irmão Hélio, pela mensagem contextualizada e desafiadora que ele nos trouxe nesta manhã. Vamos então impetrar a bênção e caminharmos então para a parte realmente final do nosso culto. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizemos então ao final dos cultos, lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servir.